quarto vídeo. Então, como nós estávamos falando, a religião cristã, ela acaba sendo um fator principal de mudança dentro do Império Romano, que parecia impossível de tal coisa acontecer. Muitos dos cristãos passam então a ser perseguidos, porque a sua influência no mundo antigo passa a ser tão veemente que até os aristocratas, políticos, mulheres de pessoas importantes, passam a aderir a esses ensinamentos. E mediante a pregação do monoteísmo, o imperador não era mais considerado um deus. Então a ordem de perseguição foi imediata. A perseguição vai do 1º século até o 3º século depois de Cristo. Nesse momento, o cristianismo era considerado ainda uma religião ilegal dentro dos domínios romanos. Essa mudança da característica histórica foi muito interessante, porque quando você lê a história, você não vê o Império Romano considerando uma religião ilegal. Talvez a única ou uma das primeiras foi o cristianismo, porque ia contrário àquilo que o imperador assim desejava. Somente em 313 depois de Cristo que o imperador Constantino acabou concedendo a liberdade de culto aos cristãos. É quando é assinado o Édito de Milão. Então ele assina o Édito de Milão e assim proclama a religião cristã como uma religião aceita. Em seguida, o imperador se converte ao cristianismo e passa a adotar essa religião como a principal religião do Império Romano. Inclusive, ele vai ir para um outro estado, né? Ele vai trazer, né, à mente a abolição. Ele não adoraria mais outros deuses, mas ele vai perseguir também os adoradores de outros deuses. Aí inverte. Ele não vai catequizar, mas ele vai perseguir. Ele vai tentar suprimir as outras religiões que pregavam o politeísmo. Ele não quer mais isso. Ele quer que todos agora adorem a Cristo, que também vai ser o contrário a, entre aspas, a liberdade religiosa que se tinha na história antiga do Império Romano. A Igreja e o Estado romano, eles vão passar a se confundir. E o cristianismo passa a ser a base do Império Romano. Isto vai mudar completamente a civilização em meados do 4º século. No início do 4º século, Roma vai sofrer com inúmeras invasões dos povos considerados bárbaros. Foi o imperador Teodósio, em 395, que vai fazer a divisão do Império Romano, entre o Império Romano Oriental e o Império Romano Ocidental. Isso vai servir para poder facilitar o ato de administração de segurança nesse império. Cada um faria a sua própria parte de defesa. A princípio, o Império Ocidental, a capital era Ravenna, e o Império, que depois passa a ser deslocado para Milão, e o Império Antigo, o Oriental, né, ele acaba tendo a sua capital em Bizâncio. Então, isso acaba trazendo uma mudança por completo. Isso tudo foi provocado não só pelo cristianismo, mas mediante o enfraquecimento do Império Romano, de manutenção do mesmo. A nova proposta
para tentar salvar o Império Romano não foi eficiente, pois não foi capaz de conter as invasões dos bárbaros, principalmente mediante as crises financeiras que o Império Romano já estava tendo mediante os gastos excessivos. No quinto século, os povos inimigos de Roma, eles começam a invadir o norte da Europa, tentando tomar alguns territórios. Os visigodos ficaram com a Península Ibérica. Os vândalos acabam anexando o norte da África. E os francos acabam retornando à Gália e os anglo-saxões à Bretanha. Roma foi saqueada. E o último imperador do Ocidente foi conhecido como Rômulo Augusto, que foi deposto do seu cargo em 476 depois de Cristo. Essa data, então, historicamente, acaba definindo o fim do apogeu do que era conhecido Império Romano. Isso vai gerar uma completa destruição e a ruralização da sua grande população, de grande parte da sua população. O Império Oriental, também conhecido como Bizantino, ele vai permanecer durante bastante tempo. O fim desse império, se a mente não está falhando, é 1453 da era do nosso Salvador. Vamos ver agora Roma e a Palestina. Agora vamos falar um pouquinho da história da Palestina para vocês entenderem como Roma chegou na Palestina. É um pedaço que falta no livro e fala de maneira muito sintetizada. Vamos recordar um pouquinho da história da Palestina. Depois que os persas acabaram conquistando os caldeus, os hebreus foram permitidos a reconstrução do seu templo, obra que foi concluída em 515 a.C. Depois dos persas, Jerusalém passou para as mãos dos macedônios. E quando Alexandre o Grande morreu em 323 a.C., como vimos, a Palestina, região na qual Jerusalém está inserida, passou a ser disputada entre dois generais ou duas lideranças de dois antigos generais de Alexandre, os Ptolomeus e os Seleucidas. Então esses dois começam a disputar. Já no século II, uma rebelião na Palestina fez com que a região fosse governada pela uma dinastia de independente, que era formada por uma colisão de judeus. A dinastia Asmoneia, que era o nome da mesma, que se estendeu de 167 a.C. até 40 a.C. Neste período, os romanos exerciam grande influência já na região. Todavia, ainda não dominava esta região. Mas os partos controlavam parte da Palestina. Em 37 a.C., os romanos oficialmente conquistam a Palestina, tomando Jerusalém, quando Herodes acaba liderando um cerco contra esta cidade. E assim começa o governo de Herodes o Grande. E uma da parte histórica de Roma com Jerusalém que fica muito bem determinada é o cerco a Jerusalém. Como terminou esse cerco? Esse cerco ele termina em 30 de agosto de 70 depois de Cristo. Ele vai marcar o fim do cerco dos romanos a Jerusalém mediante uma revolta que acontece naquela cidade.
Essa cidade era controlada por situações, por grupos rebeldes, em 66 depois de Cristo. O general Tito, ele invade a cidade com cerca de 70 mil soldados. Diz os livros históricos, Flávio Joséfo, no livro A Guerra, ele fala que os soldados escorregavam no sangue das pessoas. Destrói por completo a cidade e também o templo. Então, durante essa invasão, morreu cerca de 100 mil pessoas pelas tropas romanas, e os que viveram foram ali completamente escravizados. Terminamos aqui esse vídeo, vamos nos direcionar agora para o próximo vídeo.